O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Caríssimos fiéis, essa é a promessa que nosso Senhor fez aos apóstolos, referente à vinda do Espírito Santo, que ocorreu 50 dias depois da Páscoa e 10 dias depois de sua ascensão, na festa que então já era uma festa dos judeus. E por isso, tantos judeus se encontravam em Jerusalém nesse dia, de tantos lugares diferentes. Justamente se encontravam lá para a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos, reunidos em oração com Nossa Senhora no cenáculo em Jerusalém, cumprindo a ordem que havia sido dada por Nosso Senhor e realizando assim a primeira novena. O Espírito Santo veio sobre eles nessa ocasião em forma de línguas de fogo. E já aí nós temos algo verdadeiramente extraordinário. Mas os efeitos que a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos produziu foram também e muito extraordinários. Os apóstolos, com grande coragem e com grande caridade, começaram a falar, a pregar o Evangelho, e cada um daqueles estrangeiros que se encontravam para a festa de Pentecostes entendia segundo a sua própria língua, apesar dos apóstolos serem galileus e se expressarem em aramaico. Os Atos, em seguida, contam que São Pedro, só naquele dia, converteu mais de 3.000 homens. Mas um efeito maravilhoso. No fim do Evangelho de São Marcos, nós vemos que a pregação dos apóstolos era acompanhada de diversos milagres. Os doentes eram curados, os cegos voltavam a ver, aqueles que eram picados por serpentes não adoeciam, e tantos outros milagres estupendos como a própria ressurreição de mortos que São Pedro fez. Diversas curas milagrosas e tantas outras coisas. Muitos hoje, sobre o pretexto de buscar o Espírito Santo, de querer fazer supostamente renascer a devoção ao Espírito Santo, devoção que era outrora extremamente valorizada, mas que hoje em dia é uma das mais desfiguradas. Muitos buscam justamente esses efeitos maravilhosos que foram produzidos pelo Espírito Santo em Pentecostes e nos primeiros anos da Igreja. E assim muitos se deixam enganar por um verdadeiro charlatanismo disfarçado de Espírito Santo. Ou então, muitos se deixam enganar pelo próprio demônio, disfarçado de Espírito Santo. Como São Paulo diz, até se um anjo de luz ensinar algo diferente daquilo que eu vos ensinei, seja ele anátema. O demônio pode se passar por demônio piedoso. Ou então muitos buscam esses efeitos maravilhosos, mas sem se preocupar com a causa desses efeitos. Buscam sem nenhuma profundidade, porque querem somente a aparência, mas ignoram o interior. Os apóstolos primeiro receberam o Espírito Santo, e somente por isso, em seguida,
no início da sua pregação apostólica, fizeram coisas extraordinárias, e não o contrário. O primeiro era receber o Espírito Santo. O primeiro era estar cheio da caridade. E cheios da caridade, dando início à pregação do Evangelho, fizeram coisas extraordinárias. Podemos nos perguntar por que o Espírito Santo não produz mais esses efeitos extraordinários, esses chamados carismas. O que vem a ser eles? Esses efeitos extraordinários, esses carismas, são graças especiais dadas por Deus a alguma pessoa, mas sempre tendo em vista a santificação do próximo. Como, por exemplo, o dom da profecia. O profeta não é mais santo porque se tornou profeta. Claro, em geral, Deus escolhe os profetas entre os santos, mas não necessariamente. Afinal de contas, Deus fez até uma mula, a mula de Balaão, profetizar. E os animais não vão para o céu. Os animais vão ou para o estábulo ou para o prato. Nós tivemos no rei Salomão efeitos extraordinários da sua amizade com Deus, e ele decaiu, caiu tão baixo a ponto de cultuar deuses pagãos. Nós sequer sabemos se ele se salvou. Se Deus concede esses carismas a alguns, é sempre para a santificação dos outros. Os dons que os apóstolos receberam em Pentecostes, justamente receberam porque eram aqueles 12 que deviam pregar para o mundo inteiro. Eram eles que deviam converter o mundo inteiro a nosso Senhor Jesus Cristo. Daí a necessidade dos carismas no começo da igreja. Eram pouquíssimas pessoas para converter o mundo inteiro. E Deus queria que essa obra fosse rápida, e de fato foi. 300 anos depois, o Império Romano já era oficialmente católico. Nos próprios Atos dos Apóstolos, nos primeiros anos da igreja, nós vemos que já tinham cristãos espalhados pelo mundo inteiro, pelo menos todo o mundo conhecido, donde a necessidade desses carismas, dessas graças especiais. Uma vez que não mais havia necessidade desses carismas, pois a situação já era outra, não havia mais a necessidade do Espírito Santo fazer coisas extraordinárias. Até mesmo porque a fé trata-se daquilo que não se vê. A fé está justamente na adesão da nossa inteligência à verdade revelada por Deus, por causa de sua autoridade. A presença desses carismas não aumenta a fé, torna-a, na verdade, mais fraca. Afinal de contas, nós vemos claramente que todas as coisas extraordinárias feitas por Deus ao povo hebreu, como a abertura do Mar Vermelho, não impediu os hebreus de cultuarem o bezerro de ouro, só porque Moisés ficou mais tempo
do que eles previam no alto do Monte Sinai. No fim das contas, a nossa adesão diante dos efeitos extraordinários seria mais fraca, seria mais suja, mais imperfeita, pois seria mais sensível e menos teologal. De fato, com o tempo não havia mais necessidade dos cristãos falarem diversas línguas, ou serem entendidos em diversas línguas, ou fazerem milagres extraordinários. Bastava simplesmente ensinar e transmitir a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo com uma caridade ardente, mantendo-se unido a Ele pela graça. No entanto, o que foi produzido sobre os apóstolos em Pentecostes continua sendo produzido sobre todos nós e sobre todos aqueles que recebem o Espírito Santo. E o principal, o essencial aqui, não são os dons extraordinários. O que é que nosso Senhor disse sobre o Espírito Santo e que nós ouvimos no Evangelho? Nosso Senhor disse que Ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito. Substancialmente, o que o Espírito Santo fez sobre os apóstolos é aquilo que nosso Senhor já havia ensinado a vida inteira, mas dessa vez de uma forma mais viva e íntima, pois pela ação do Espírito Santo, e está aqui o essencial, pela ação do Espírito Santo, Deus vem habitar realmente na nossa alma. E através dessa inabitação, Ele nos santifica, nos fazendo participantes da sua própria vida divina. É por isso que o Evangelho de hoje começa com essa belíssima frase de nosso Senhor: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos até Ele, e neles faremos a nossa morada. De fato, meus caros, a Santíssima Trindade vem até nós pela ação do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, pela ação do Espírito Santo, habita em nós, mora em nossa alma. E essa inabitação é uma presença muito especial de Deus em nossa alma. Esse é o efeito do Espírito Santo em Pentecostes. E é justamente por isso que o primeiro domingo depois de Pentecostes é a festa da Santíssima Trindade. Não é por acaso, não é por falta de data. O Espírito Santo vem trazer a nossa alma a habitação do próprio Deus. Nós, de fato, passamos a possuir Deus e vivemos da vida interior de Deus. Nós vivemos da própria vida interior da Santíssima Trindade em toda a sua profundidade. Essa inabitação, essa vinda da Santíssima Trindade na nossa alma, não é um apanágio dos grandes santos, dos grandes místicos, ou daqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo, ou que se pretendem iluminados pelo Espírito Santo, graças às supostas manifestações exteriores. Não é de forma alguma uma característica de um pequeno grupo eleito que faz coisas estranhas, se remexe no chão ou perde a consciência. Isso não é de Deus. O barulho não é de Deus. Remexer-se no chão com grunhidos é próprio dos animais ou dos demônios, não de Deus. Mas voltemos. A inabitação de Deus na alma não é propriedade
dos grandes santos? Não, todo católico que se encontra em estado de graça é santificado pela inabitação da Santíssima Trindade na alma. E esse grande dom de Deus, com todos os seus atos de santificação, são atribuídos eminentemente ao Divino Espírito Santo. Deus se dá a nós dessa forma para que nós possamos participar de sua vida e para que nós nos tornemos semelhantes a Ele mesmo. E aqui está justamente a ação própria do Espírito Santo, que nos santifica. Essa ação é justamente a ação da iminente caridade de Deus, que nos une a Ele e nos faz começar o nosso céu já nessa vida. Isso daqui justamente é muito importante. Isso daqui é o principal e muito mais importante do que qualquer suposto dom exterior. A pessoa pode profetizar como Salomão profetizou e ir para o inferno. Até a mula de Balaão profetizou. Agora, se nós temos a habitação da Santíssima Trindade em nossa alma, nós estamos unidos a Deus, e se assim morrermos, teremos o céu. Deus se dá a nós dessa forma para que nós possamos participar de sua vida e nos tornemos semelhantes a Ele mesmo. Assim, além de antecipar já nessa vida o que é próprio do céu, onde nós teremos a plena posse de Deus e gozaremos da presença da Santíssima Trindade. Já nessa vida nós vivemos pela inabitação de Deus na nossa alma, aquilo que nós viveremos eternamente no céu, de forma menos velada e mais perfeita. Dessa maneira, meus caros, o Espírito Santo veio em Pentecostes sobre os apóstolos e continua assim vindo sobre nós através da Santa Romana Igreja e através dos sacramentos, não para nos dar bens exteriores ou coisas maravilhosas que sirvam, no mais das vezes, para satisfazer a nossa vaidade e o nosso sentimento. Nada disso. Ele continua a vir sobre nós para nos dar o maior de todos os bens que nós podemos receber e que também pode existir, que é o próprio Deus uno e trino habitando na nossa alma. É, portanto, na Santa Romana Igreja, no seu ensinamento e nos seus sacramentos, que nós temos o nosso Pentecostes. É pelo ensinamento da Santa Romana Igreja, pelos seus legítimos pastores e ministros, pelo ensinamento dos sacerdotes, que a nossa inteligência é iluminada com a revelação divina. E que o Espírito Santo relembra tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos torna claro. É nos sacramentos também que nós temos o nosso Pentecostes, e sobretudo no maior de todos os sacramentos, onde Deus quis estar presente real e substancialmente, que é o sacramento da Eucaristia, de forma que, se a Santíssima Trindade habita realmente a nossa alma pela graça, nosso Senhor Jesus Cristo está realmente presente em todos os nossos altares, em corpo, sangue, alma e divindade. E Ele se dá a nós, dando o seu sangue a nós a cada missa que renova o sacrifício da cruz. E Ele se dá a nós em seu corpo como alimento,
na Sagrada Eucaristia, que talvez nós já recebamos há tantos e tantos anos, mas que nós devemos renovar sempre as nossas boas disposições, como se fosse a nossa primeira Eucaristia, como se fosse a primeira vez que nós recebêssemos a Sagrada Comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que também Ele venha habitar em nós, que a Santíssima Trindade faça em nós a sua morada, cada vez mais intensamente, a cada uma das comunhões que nós recebemos. E assim, fortalecidos pela Eucaristia, esse alimento espiritual, do qual foi imagem aquele alimento que Elias tomou e que o fez andar 40 dias no deserto, cabe a nós viver bem em nosso cotidiano, também em conformidade a essa vida de Deus em nossa alma, e a essa inabitação, especialmente através de uma fé viva, dessa consciência de que Deus está presente em nós pela graça, e que nós devemos justamente manter essa união com Ele, para que nós sejamos amados por Ele, guardando os seus mandamentos. É por uma fé viva que nós contemplaremos nessa terra a presença de Deus e a presença de Deus em nossa alma, e que nós justamente guardaremos os seus mandamentos, justamente porque nós não queremos expulsá-lo de nós. Em segundo lugar, com uma caridade ardente, que é o meio de agirmos no mundo da mesma forma que Deus age, sempre procurando o bem e sempre difundindo aquele bem que está em nossa alma. Em seguida, vivamos essa inabitação com um profundo recolhimento mesmo em meio ao mundo, especialmente através da oração constante e da frequência aos sacramentos, sabendo renunciar mesmo às coisas lícitas, mas que podem dissipar a nossa alma e nos afastar do amor de nosso Senhor que inabita em nossa alma. Sobretudo, não devemos jamais nos acostumar a estar separados de Deus. Não devemos jamais nos acostumar a estar longe da graça. Se a nossa consciência aponta em nós um pecado grave, busquemos a confissão o quanto antes. É inadmissível que alguém que viva verdadeiramente, que queira viver a fé católica, esteja tranquilo e suporte permanecer não somente afastado de Deus, mas escravo do demônio pelo pecado mortal. Da mesma forma que se nós descobríssemos um tumor em nós, buscaríamos o quanto antes o devido tratamento. Da mesma forma, se a nossa consciência aponta em nós um pecado mortal e a ausência da inabitação de Deus em nossa alma, devemos buscar o quanto antes o confessionário, para que sejamos libertos da influência do demônio, que quer enraizar cada vez mais o pecado mortal em nossa alma, e possamos novamente estar na amizade de Deus e Deus estar em nós. Em seguida, devemos viver essa inabitação com frequentes atos de adoração a Deus, que nos farão sempre lembrar que, da mesma forma que é repugnante para nós só o fato de pensar num sacrilégio contra os objetos sagrados, por exemplo, pelo simples fato desses objetos terem tocado o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, assim também deve ser profundamente repugnante para a gente o pecado, porque o pecado mancha o nosso corpo e a nossa alma, que são templos da Santíssima Trindade. O pecado expulsa
a presença de Deus, expulsa o próprio Deus da nossa alma. Peçamos então, especialmente no dia de hoje, que o Espírito Santo também venha a nós e nos ensine a viver e nos lembre sempre todas essas verdades grandiosas que já havia sido ensinado por nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, e nos lembrai todos os dias que nós somos templos da Santíssima Trindade e devemos zelar pela sua presença em nossas almas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.